Bom dia. Primeiro, obrigado por estar aqui. Essa palestra foi bem diferente de montar. Assim. Em geral, tenho duas palestras montadas sobre temas um pouco diferentes. E aí, quando o Leandro me falou que o tema era realidade, eu falei, putz, ferrou agora, porque eu vou ter que remontar ela um pouco. Foi bom, porque eu acabei descobrindo algumas outras coisas. Assim, não vai ter um tema muito específico, a gente vai seguir um fluxo de coisas que eu já falei, que tem de outras palestras, alguns pouquíssimos trabalhos eu vou mostrar. Assim, em geral, eu não dou palestra mostrando trabalho, eu não gosto de mostrar trabalho da própria agência, acho que vocês estão cansados de ver trabalhos em outros lugares. Eu só trouxe dois hoje que acho que eles fazem sentido na questão da realidade. Bom, vamos começar e espero que seja divertido para todos. Quando eu fui tentar definir o que seria essa realidade, eu cheguei nessa frase, que é uma frase do Calvin, do personagem Calvin Haroldo dos quadrinhos, do Bill Watterson. Para mim, um dos melhores personagens já criados na história dos quadrinhos, e que ele toca profundamente no tema da realidade dele e no tema da criatividade. E eu acho que tem muito a ver com isso, a realidade. A gente sempre espera que a realidade vai ser amanhã, a gente sempre espera que vai ficar melhor depois, a gente espera por projeções futuras, a gente trabalha muito pouquíssimo com a realidade do seu trabalho, das suas possibilidades, daquilo que você pode fazer. A gente sempre espera um pouco que o outro vai fazer. O Fernando Campos, quando a gente abriu a agência, a gente conversou com muitos donos de agência, especialmente os donos que estavam empreendendo naquele momento, ou que empreenderam alguns anos antes, muito sobre a questão dessa questão da realidade, qual era a realidade do mercado. E a realidade do mercado que se falava muito para a gente naquele momento é que não havia espaço para mais nenhuma agência. Você é louco de abrir uma agência porque não tem espaço para uma agência. E o Fernando Campos, quando a gente começou a conversar, ele falou assim, cara, tem espaço, mas tem uma coisa que você vai ter que aprender a lidar, que as pessoas colocam as frustrações delas no seu colo. Então, assim, você não dar certo ajuda a manter as expectativas delas de que elas não tentaram. E isso foi uma dose brutal de realidade para mim naquele momento, porque eu não imaginava isso. E aí a outra dose de realidade, quando eu encontrei o Ícaro Doria, hoje, que abriu a Widen, hoje uma agência que já está com 180 pessoas em São Paulo, uma das que, a princípio, não haveria espaço. O Ícaro falou que não come o pãozinho, foi a única dica dele para mim. Eu falei, como assim, cara, não come o pãozinho? Ele falou, você vai passar a almoçar muito com o cliente. Eu ganhei 12 quilos comendo pãozinho. Então, a realidade dele é que ele engordou quando abriu a agência. Tem um negócio aqui curioso, que quando eu montei, na verdade eu montei não, o Marcão, que é o meu dupla, que nadou aqui no Minas Tênis Clube durante 7 anos, tem uma relação profunda com a cidade, ele faz todo o design, e eu estraguei o design ao longo do avião, porque eu fui mudando um monte de coisa. O elefante é o símbolo da CPB, internacionalmente. Aí, acho que tem uma dualidade sobre realidade aqui. Tem duas histórias sobre o elefante. As duas são reais. A história contada, folclórica, bonita, que os clientes gostam, é que o elefante foi um dos primeiros outdoors. Ele foi uma mídia. Quando os circos chegavam na cidade, as vielas eram muito pequenas, o circo não podia entrar, ele tinha que ficar fora da cidade. Então, eles pintavam o elefante e o elefante desfilava pelas vielas avisando que o circo chegou. Então, esse é o folclore em termos do elefante, porque o elefante é o símbolo da agência, porque é uma homenagem e tudo mais. A verdade é que o Boguski, que é o B do CPB, ele comprou um elefante empalhado no eBay, sem avisar ninguém, e quando as pessoas chegaram na agência, tinha um elefante empalhado na recepção. Então, são dois loucos, um que vende e um que compra. Então, acho que o elefante é uma dose. São duas histórias absolutamente reais e a gente prefere contar a mais folclórica.
Alguns dados, assim, que eu acho só para a gente esquentar sobre o que está acontecendo de realidade. Na verdade, a gente estava discutindo ali, eu e o Leandro, e acho que todo mundo deve estar discutindo isso. Acho que a gente não está mais vivendo a realidade, a gente já entrou num período da surrealidade. Acho que o que está acontecendo no Brasil hoje é nível surreal. Assim. Eu costumo brincar que se o roteirista do House of Cards pegasse a história do Brasil e falasse assim, não, cara, tá demais, puta, ninguém vai acreditar nisso, cara, vamos tirar isso, não, isso aqui não. Hoje mesmo de manhã eu estava vendo, sei lá, acho que o Cunha está batendo recorde de recurso. Falei, cara, isso não é sério, ninguém acredita nisso, né? Porque não é possível que isso está acontecendo. Então, acho que eu trouxe alguns outros dados interessantes. Esse é um dado que sempre eu uso internamente na agência. Fala-se muito pouco no Brasil, e essa é uma realidade dura do mercado, do nosso mercado, estresse ocupacional. Estresse ocupacional é quando você entra em processo de fadiga, você não rende mais aquilo que você deveria render. Isso gera um custo para a empresa, porque você passa a faltar, muitas vezes. Eu, particularmente, já trabalhei em diferentes momentos da minha carreira com pessoas que tiveram síndrome do pânico e muito desencadeado pelo processo de pressão do trabalho. E aí não é uma exclusividade do mercado, mas o nosso mercado reflete bastante. E os custos são muito altos, né? Esse aqui é um dado de 2004, nos Estados Unidos, 300 bilhões de dólares ao ano é o que se perde. No Brasil, o custo 3,5% do PIB, ele é um custo, o cálculo é muito, muito baixo. Né? Esse cálculo já deve estar mais ou menos em 6%, 7% já. De PIB, de pessoas que faltam, de pessoas que não vão ao trabalho, de pessoas que não rendem, porque elas não estão conseguindo lidar com a pressão. Quando a gente fala pressão, é uma série de fatores que desencadeiam, e não é, puta, não posso culpar só a empresa, ou como o indivíduo responde à empresa. Mas o que eu acho muito preocupante nesse dado é que ele é pouquíssimo discutido. Se vocês tiverem oportunidade, tem um cara que escreve muito bem sobre isso, chama André Caldeira, por acaso é irmão do Dulcídio Caldeira, que foi diretor de criação da UMAP e hoje é diretor de comerciais. O André, ele toca bastante nesse assunto do estresse ocupacional, que é um assunto que eu acho que ele fica muito fora da nossa realidade. Na verdade, ele está em torno, mas a gente não discute. A gente fica muito quieto em relação a ele. E eu acho que empresas hoje, eu escrevi sobre isso, o Google tem um cara que ele é responsável para manter essa felicidade do funcionário. Ele discute com os funcionários o que é felicidade no ambiente de trabalho. Então, eu acho que a gente está caminhando para uma mudança de mercado gradativamente. O fato de que a gente está perdendo tanto talento para o mercado exterior não é só a crise. Eu acho que tem muito a ver com o modelo de trabalho. E eu acho que os jovens talentos que se acordaram para isso falaram, essas regras não valem mais para mim, e eles estão saindo do país. Então, acho que existe uma resposta, e eu sei que tem muito livro teórico sobre mercado, como ser feliz, um monte dessas autoajudas, mas tem coisa muito séria sendo escrita sobre isso, e esse é um tema que a gente discute pouquíssimo e é muito preocupante. Esse é outro dado que saiu recente. É uma pesquisa que chama Retratos da Leitura no Brasil, se eu não me engano. Eu não conhecia ela, conheci agora, pesquisando para cá. Não é surpreendente, né? 44% da população brasileira não lê, 30% nunca comprou um livro. A gente pode inferir aqui o preço, o custo, todo mundo sabe o quão caro é um livro hoje. Mas esse aqui é muito impressionante. 50% dos professores que responderam essa questão disseram não ter lido livro algum nos últimos 3 meses. A gente discute muito no país, né? Discute-se pouco e discute-se muito acho que nos círculos, a questão da educação. Essa pesquisa ela aponta algumas coisas que eu acredito serem muito preocupantes para o nosso mercado também. Só para vocês terem um dado assim que eu descobri há pouco, o brasileiro demorou 10 anos para entender o flashback na novela. 10 anos. Foi o processo para ele entender que um personagem que tinha morrido, de repente, reaparece mais jovem, porque a falta de educação, a falta de recursos, a falta de incentivo. Esse é outro dado que aparece na pesquisa. 63% das pessoas disseram que nunca foram incentivadas a ler pelos seus pais. Nunca. Então, a população, à medida que você não lê, você tem menos recursos, você tem menos horizonte, e você começa a ter essas dificuldades. Quando o Pulp Fiction passou no cinema, e eu sou velho o suficiente para ter visto no cinema, talvez para vocês não seja uma surpresa, mas Pulp Fiction, a linguagem era muito diferente naquele momento. Pulp Fiction tinha muitas idas e vindas no filme. Né? Quem viu recentemente, ainda hoje ele é um filme muito corajoso. Se ele fosse lançado agora, ele era um filme corajoso. E eu estava no cinema no Rio, e o Carioca tem um negócio que ele fala, ele expressa muito claramente aquilo que ele está sentindo, se ele acha que ele tem que falar. E na hora que o John Travolta morre no filme, depois, numa cena seguinte, ele aparece vivo. E o cara lá de trás gritou, não estou entendendo porra nenhuma!
Então, isso é a falta do horizonte, a realidade muito linkada com isso. Outro dado dessa pesquisa é o livro mais lido em todos, mais citado em todos os divisores ou categorias que tinha na pesquisa é a Bíblia. Era esperado. Mas tem um dado que eu acho que quando você fala o que é um leitor na pesquisa, é alguém que nos últimos 3 meses leu inteiro ou em partes um livro. O que justifica a Bíblia estar sendo citada, porque as pessoas não leem aquilo inteiro, né? Ninguém senta e fala, hoje eu vou ler a Bíblia agora, vou pegar meus 2 meses aqui e vou ler a Bíblia inteira. A Bíblia é muito bem escrita, mas as pessoas consultam ela em partes. Outro dado curioso é que as pessoas citaram como escritores favoritos Maurício de Souza, né? Que não é exatamente um escritor, apesar de ser um gênio, ele escreve para quadrinhos, e o padre Marcelo Rossi. Então, são dados assim, em que momento a gente está lendo, mas a gente não está lendo tão bem assim. E isso eu acho muito preocupante a curto, médio e longo prazo. E não vejo perspectiva nenhuma nesse país de mudar. Eu acho que essa mudança só vem através dos nossos ciclos, assim, sabe? Eu acho que existem projetos muito sérios hoje no Brasil acontecendo, que não tem muito holofote. Eu estou fazendo uma pesquisa hoje para um cliente especificamente sobre trabalho de mulheres na periferia. Tenho descoberto coisas incríveis que a mídia não fala, desde favela orgânica, uma mulher que está ensinando pessoas na favela a cultivarem hortas, desde pessoas que estão fazendo escolas cultivarem hortas. Assim, tem um monte de grafite para mulheres que foram abusadas sexualmente na periferia do Rio de Janeiro, que é a maneira que elas têm para se expressarem através da arte. E são trabalhos incríveis que a gente não fala muito. A gente dá muito holofote, e a gente estava também falando sobre isso, ao que de ruim acontece. Infelizmente, eu vou ter que dar alguma coisa ruim daqui a pouquinho. Quando ele falou, puta, realidade, eu botei realidade olha o que vem. Realidade é muito triste, realidade é fato, não é mídia, realidade é um substantivo, realidade é uma ilusão. Eu acho que isso é um retrato do que a gente está vivendo assim, no Brasil. A gente nem acredita mais na realidade. A gente acha tudo tão absurdo que a gente é descrente até do que é verdade. Eu acho que a gente está descrente das coisas boas também. Eu tive esse preconceito. Quando eu fui mergulhar nesses projetos de ONG e tal, eu falava, pô, mas está ganhando dinheiro da onde? Quem está bancando? Lei Rouanet, né? Essa discussão, Wagner Moura ganha dinheiro da Lei Rouanet, puta ladrão, não sei o quê. Está tudo muito extremado, né? O que nos leva a isso. Eu acho que a realidade é que a gente está abraçando a intolerância. A intolerância virou a voz do país. E isso é um caminho muito perigoso, seja ele pelas razões que você acredita. Porque uma das coisas que eu tenho mais medo no patriotismo exagerado é que a gente já viu o que dá no patriotismo exagerado. Extremismo não é um caminho. Essa frase é uma realidade. Eu não vou ficar muito tempo nessa frase, até porque isso aqui não é para discutir política. Mas um cidadão falar isso num congresso, para uma mulher, é grave. É gravíssimo, no contexto que a gente está. Vou trocar porque eu não suporto nem ler o nome dele. A questão do que essa frase diz, e está tentando trazer um pouco para o nosso mercado, discute-se muito o que é politicamente correto, e esse discurso apareceu muito agora, nesse caso recente, nessa barbárie do Rio. A gente tem, sim, uma responsabilidade naquilo que a gente diz. O politicamente correto, ele tem um monte de problemas, mas ele tem um monte de virtudes também. Existe a gente não é mais um moleque da criação, as agências não são mais moleques o suficiente, não tem esse direito de falar em qualquer coisa a qualquer custo. Não dá mais para fazer, a gente tem responsabilidade sim. As piadas que são feitas em relação a estupro, um dos meninos aí, um desses youtubers, acho que chama Whindersson, tem 8 milhões de seguidores, ele apagou o post dele, mas o post dele dizia: eu não chamo de estupro, chamo de sexo surpresa. Ha, 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 ha. É engraçado? Não é engraçado? Quanto isso reverte? O quanto isso impacta? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade social enquanto mercado que a gente não pode negar, né? Ah, puta, a mulher na propaganda de cerveja, eu já fiz barbaridades com isso. Assim, eu estou pagando penitência até hoje. Assim, mas é um exercício de consciência que eu tenho que fazer e falar assim, agora que eu sou um gestor, que não dá mais para ser desse jeito. Era naquele momento porque ninguém discutia. Tudo bem, ficou chato demais? Ficou, mas ainda vai achar um equilíbrio. Era necessário, eu acho, hoje eu tenho acho que eu tenho a maturidade hoje de ver que o quão necessário era a gente caminhar para um campo de embarrear para daqui a pouco a gente começar a voltar e aceitar uma normalidade, mas não só a normalidade, a possibilidade de discutir o que é certo e o que é errado. E a gente tem essa responsabilidade, sim.
Recomendo muito. Márcia Tiburi escreveu um livro que chama Como Conversar com Fascistas. São uma série de artigos que tocam profundamente no que a gente está vivendo no país, né? Que é Petralha versus Coxinha, dono de cão versus dono de gato, Uber versus taxista, né? Tudo o Facebook, né? Os comentários no Facebook, que é tipo dito pelo Mark Zuckerberg, o Facebook mais agressivo do mundo é o brasileiro. Eu faço um exercício que eu não recomendo, eu leio comentários aleatórios de notícias aleatórias. Então, sei lá, a minha brincadeira é que, no máximo, no quinto comentário, alguém vai falar ou do PT ou do PSDB, no contexto atual, não importa qual é a notícia. Cachorro foi perdido nos Jardins. Algum Petralha deve ter roubado. Segundo comentário. Há pouco tempo, tem uns engraçados, assim, que são aqueles aí o politicamente incorreto no comentário. Um anão que era um anão que não tinha os dois braços, líder de uma gangue de roubo, como é que chama aquilo? De copiar cartão de crédito, clone de cartão de crédito. Ele liderava essa gangue, óbvio que ninguém nunca achava ele porque ele não tinha digital na polícia. E o primeiro comentário era: que exemplo de superação. Esse era o primeiro comentário do cara. Esse é o brasileiro solto no comentário anônimo. Mas você pode pegar uma notícia assim, sei lá, muito boa, tipo um exercício bom. Pega o vídeo mais fofo que vocês acham no YouTube, qualquer um. O meu favorito é o filhote do panda espirrando e a mãe se assustando. Ele deve ter, sei lá, 200 milhões de views, eu já devo ter dado uns 10 milhões, que quando eu estou meio triste no trabalho eu boto o filhote espirrando, dou uma olhadinha. Mas se eu olhar aqui, tem 2.000 pessoas que não gostaram daquilo. Tem uma menina que, não sei se vocês viram esse vídeo, que ela filmaram o momento que ela não enxergava e botaram o óculos nela, a reação... Eu até me emociono, porque ela começa a ver o mundo assim e ela se emociona. Tem 200 pessoas que não gostaram desse vídeo. Fala, cara, por que alguém não gosta desse vídeo, cara? Uma criança aprendendo, está vendo o mundo pela primeira vez. Eu acho que isso aqui é um caminho, né? A gente desaprendeu a conversar, somos incapazes de constituir um cenário ético-político diferente. O problema é, afinal, nesse contexto discursivo, sempre do outro. O outro é alguém que tratamos como se fosse ninguém. O Bolsonaro acha que o outro, seja ele gay, comunista, Dilma, sei lá, qualquer um é o outro, a culpa é do outro. Do lado de cá, eles acham que também tudo é do outro. Eu acho que é fundamental você se colocar na posição do outro. A gente faz muito pouco esse exercício. Na medida que você vai subindo em cargos de liderança, é muito mais fácil você cancelar a posição do outro e exercer a sua do que fazer o contrário. Então, assim, eu faço um exercício que é olhar as pessoas da equipe e imaginar como é que elas vão ser quando elas tomarem o poder. Ou se elas forem diretoras de criação, ou se elas forem síndicas do prédio, como seria. E é muito esclarecedor se você prestar atenção nisso, porque é muito fácil de ver. É muito fácil de ver, exercício simples, ver como é que eles tratam os garçons nos restaurantes. Ver se ele dá bom dia para o ascensorista quando ele entra no elevador. Ver se ele fala alguma coisa com o assistente de um jeito grosseiro, mas quando o chefe passa, ele fala de uma maneira carinhosa. A gente evita se colocar na posição do outro porque dá muito menos trabalho, dá muito menos emoção. Quando eu virei diretor de criação pela primeira vez na UMAP, e a equipe tinha, sei lá, 20 e tantas duplas, eu descobri que eu não fazia direção de criação, eu descobri que eu era tipo um tribunal de pequenas causas, eu era psicólogo, eu era RH. Então, eu lembro de uma vez que alguém sentou na minha frente e falou, botou o trabalho e falou: estou me divorciando. Eu falei: puta, eu não quero saber. Porque eu já estava com muita coisa na cabeça e eu tinha que entender ele um pouquinho para saber o que ele estava passando e que o trabalho dele não ia entregar aquilo naquele momento, porque ele estava no meio de um divórcio. Então, era óbvio que o trabalho dele não ia imprimir a qualidade que eu estava acostumado a ver. O que ele estava me dizendo: eu estou me divorciando, o trabalho não está tão bom assim. Se eu cancelo uma posição e falo: puta, eu sou só o chefe, eu falo: seu trabalho está uma merda. Se eu ligo e falo: puta, como é que eu estaria se eu estivesse num processo de divórcio? Será que eu gostaria que alguém exigisse de mim o meu melhor naquele momento? Então, esse, para mim, é o único caminho possível. É você trocar a posição. Né? Você, de fato, tentar entender aonde o outro quer chegar. Esse é um santuário de tartaruga marinha, como vocês bem estão lendo. Isso fica na Baía Formosa, em Natal. Eu estava passando com as minhas filhas, minha mulher, era um passeio de bug, desses daqui que você cruza e tal, e paramos nesse lugar. Esse sujeito, ele mantém isso por conta própria, ele vive das doações das pessoas que passam por lá. Ele era um pescador de tartaruga na região, tem muita tartaruga naquela região. E ele pescava tartaruga. Pescou durante anos, era o melhor pescador de tartaruga da região.
Um belo dia, ele se colocou na posição da tartaruga. Ele me contou, não estou inventando, ele me contou. Eu comecei a olhar para a tartaruga e falar assim, puta cara, tem uma coisa errada aqui. E se eu fosse ela? E ele montou um santuário que ele diz que é a penitência dele por tudo que ele caçou de tartaruga. No primeiro momento que ele se colocou no lugar do outro, ele não conseguiu mais fazer aquilo, que era a base de sustento dele, diga-se de passagem. Ele entrou num modo, um senhor humilde, provavelmente analfabeto, provavelmente sem acesso à leitura, mas por aquele breve instante ele trocou de posição e ele conseguiu entender quem era o outro naquele lugar. Ele não queria se ver mais no lugar do outro. Não tem apoio nenhum do Tamar, projeto nenhum desses apoia ele, é livre, espontânea vontade. Não vai concorrer em Cannes, não vai ganhar leão, não vai fazer nada disso. Mas esse cara está fazendo um negócio diferente porque ele se colocou no lugar do outro. Diálogo. A única maneira da gente mudar a realidade é isso. Seria muito mais fácil se eles ficassem se xingando de um berço para o outro, falando, o seu berço é menor que o meu é maior, você não chega aqui, você é menino, eu sou menino. Dialogaram por 2 segundos. 2 segundos. Criatividade, eu repito isso várias e várias vezes, é olhar o mundo pelos olhos de criança. Não é sobre inocência, é sobre ver as coisas de uma maneira diferente. Realidade, o que é isso? Uma caixa. Uma caixa. Né? A realidade é essa. Nós adultos vamos crescendo, vamos tendo vários filtros, a gente é instigado a não ver as coisas mais de uma maneira mágica, à medida que a gente vai crescendo, porque não pega muito bem também. Você é incentivado, querendo ou não, a mentir, porque no momento que o telefone toca e fala, diz que eu não estou aqui, né? O que você está ensinando? A gente vai ganhando vários filtros, vai perdendo uma inocência, vai perdendo esse olhar primeiro. Criatividade dá medo. Ser humano tem tendência a evitar o risco. Ponto. É nosso. A gente evita o risco. Descoberta que eu tenho hoje na agência, com vários sonhos que eu tinha em relação a uma agência com uma equipe integrada. Na hora que dá merda, cada setor protege o seu setor. É instintivo. Eu não vou mudar isso. Eu tenho que promover o diálogo entre as partes. Mas na hora que der merda, eles se protegem. Na hora que dá merda, a gente volta ao sotaque original. Eu fico mais carioca do que nunca. Quem é mineiro fica mais mineiro do que nunca. A gente volta à essência. Quem fez o Robert Weiss, que é um psicólogo da Berlin School, que eu vou mencionar aqui rapidamente, que mudou a minha vida mesmo profissional, ele fala que a gente entra no modo de sobrevivência. E o nosso modo de sobrevivência, ele cancela o diálogo muitas vezes. Criatividade, alguém escreveu isso há pouco tempo acho que foi o David Trout, que a palavra da moda, disrupção, tem que ser disruptivo, tem que ser não sei o quê. Dá medo. Ideia boa dá medo. Ideia boa morre no keynote se as pessoas não forem corajosas o suficiente para tirarem de lá. Ideia boa você vê, impressiona, mas ninguém tem coragem de colocar. É legal, mas eu não faria. É legal, mas eu teria feito de outro jeito. Putz, acho que é demais para mim. A essência da criatividade basicamente é essa. Ela tem um primeiro momento de dar medo. As grandes ideias, a tal da Big Idea, ela dá medo. A caixa, sob o olhar de uma criança. Nos quadrinhos do Calvin é possível ver desde dessa relação dele com o tigre, né, que eu acho emblemática porque os adultos veem o tigre como pelúcia e ele como verdade, mas a caixa para ele é 200 coisas durante os quadrinhos. E essa é a base da propaganda. A base da propaganda é usar a realidade, mergulhar na realidade, ser verdadeiro, porque não há mais espaço para não ser verdadeiro. Vi de caso da Dileto, né, que todo mundo acompanhou. Não tem mais espaço para você não ser transparente, porque as mentiras elas aparecem muito rápido. E é um recurso do que chamam o storytelling, mas o consumidor não está mais esperando aquilo. Ele imaginou que o coco viesse mesmo, sei lá de onde vinha, da Alsácia, mas ele imaginou que viesse de lá. Então não há espaço mais para isso. Mas ainda assim a gente tem que achar uma dose, que é essa dose do que eu mencionei do elefante, né? Uma história tende a ser mais chata do que a outra. Um elefante empalhado não é tão legal quanto um elefante do circo. As duas são reais. O que não dá é para não falar sobre realidade mais. Essa foi a primeira aula que mudou a minha carreira. Dave Trott é um cara que melhor escreve sobre propaganda hoje no mundo. É um dos criativos ingleses mais premiados da história.
é profundamente humano, tem uma visão muito humana do nosso negócio, e a base do que ele falou a gente questiona muito pouco dentro do mercado. A gente segue ordens. No Brasil, mais ainda, porque a gente tem uma cultura que a gente não pode esquecer, que é uma cultura escravocrata. A gente vem ainda no modelo senhor de engenho. A gente tem elevador de serviço, a gente não se acostumou com isso. A gente tem elevador de serviço. A gente estranha. Agora mesmo em São Paulo estava uma discussão sobre o uso de uniforme das babás nos clubes clássicos de lá. No Rio de Janeiro, as babás não podem usar o banheiro do clube. Babá não pode usar o banheiro do clube. Casa grande e senzala. Quando a gente recorta para dentro do mercado, da agência, isso foi num bate-papo de chopp com um grande amigo meu, que eu não posso citar o nome, porque agora ele pede para travar, mas a gente chegou numa expressão que é o criativo sênior de engenho, que é o cara que trata a equipe como se fossem escravos. A gente tem uma cultura ditatorial. A gente só finge que não tem, mas a gente tem. Quanto mais você caminha para algumas áreas no Brasil, mais coronelista é. Quando eu fiz a Berlin School, o Leandro fez a Berlin School, a coisa mais rica que tem na Berlin School é você discutir o mercado de propaganda sob perspectivas muito diferentes de outras culturas. Exemplo, mercado japonês, a Dentsu no Japão tem 5.000 funcionários, 800 caras na criação, 100 diretores de criação, trabalham num prédio de 60 andares. No Japão, você pode ter conta de todas as marcas, mesmo que elas sejam conflitantes. Então, a Dentsu tem conta de 4 montadoras completamente diferentes no mesmo prédio. Mas eles seguem tanto a hierarquia que eles não ousam sonhar, eles não ousam sair da corporação. Então, a gente estava no Japão, viu uma apresentação de um cara brilhante de design, e a pergunta foi clara: por que você não abre a sua própria empresa de design? E ele ficou chocado com a pergunta, mesmo, porque ele nunca tinha pensado naquilo. Porque ele segue a corporação. O modelo sueco, para mim, é uma das melhores agências no mundo hoje, Forsman & Bodenfors. A Forsman tem 34 sócios, e eles não têm diretor de criação. Cada núcleo é responsável pelo seu trabalho. Então, eles têm diretor de atendimento, planejamento, uma dupla, job. Quem aprova? Eles mesmos. Quem apresenta? Eles mesmos. Para que serve a agência? Para dar apoio para eles. A estrutura apoia as boas ideias. Aí os caras conseguem fazer o Jean-Claude Van Damme num comercial de Volvo, né? Que não bastasse ter o Jean-Claude Van Damme, tem a Enya. Então, assim, está tudo ali, está todo aquele pacote. Acabaram de fazer uma menina num test drive de caminhões Volvo, uma menina de 4 anos pilotando um caminhão, uma torre de controle, o caminhão capota, bate e tal. Super compartilhável, quebrando vários mitos, né? Conteúdo acima de 2 minutos não compartilha, todas aquelas coisas. Os caras têm um modelo, pela cultura, que todas as decisões são tomadas na mesa. Então, assim, não tem top-down, não pode ter, porque eles não entendem. Então, o feedback, quando você tem que responder à criação, o que você achou do trabalho, isso é levado muito a sério. Você não pode dizer assim, não gostei. Você não pode dizer, tipo, achei uma merda. Você não pode dizer, puta, você é um bosta. Você tem que discutir o trabalho para levar o cara ao melhor lugar. E isso é cultural. Então, quando a gente abriu a agência, a gente mergulhou em várias estruturas de organizações, e os suecos nos surpreenderam muito nessa questão. Porta aberta, você, chefe, pode ouvir qualquer pessoa do mesma discussão, mesmo nível de discussão. Aqui a tendência é um pouco diferente. Quem já teve cliente asiático sabe que mulher não fala muito em reunião com cliente asiático. Quem já trabalhou com o Oriente Médio, Dubai especificamente, a gente tinha um cara de Dubai no grupo, quando uma mulher falava, ele ficava indignado, porque ela contrariava aquilo que ele, macho, alfa, nunca tinha. No final, esse cara estava chorando que nem criança. Ele estava, tipo, da galera. Sabe que a gente fez o exercício com ele? A gente tinha uma menina da Sérvia nesse grupo que ela protegia muito o prato quando ela comia. E eu achava muito esquisito, porque uma vez eu fui para a Indonésia pegar onda, e um cara no barco, que trabalhava no barco, ele protegia muito o prato, e eu descobri depois que ele tinha sido preso. É óbvio, então ele protegia o prato porque ele tinha medo que alguém roubasse a comida dele. Uma menina super bonita da Sérvia protegia o prato, e aí, ao longo do tempo, a gente descobriu que ela protegia o prato porque ela viveu a guerra. Então, a comida é dela. A comida não é para dividir. A comida é para dividir entre os familiares dela. Nós não éramos familiares dela. Então, a gente tinha uma sérvia e um cara de Dubai, que não ouvia a Sérvia. A gente levou eles para um restaurante de tapas. Eles foram obrigados a compartilhar a comida do mesmo prato. E isso botou a discussão lá embaixo.
Daquele momento em diante, o grupo interagiu do outro jeito. Realidade. Pode ser o que for, você pode ser aquilo que você é hoje, você pode ser o pica das galáxias, mas você foi alguém lá atrás. E esse alguém lá atrás, quando você apaga, é onde dá encrenca. Porque a gente não apaga aquilo que a gente foi. A gente traz essas heranças. Né? Tem algum desses personagens de propaganda, desses super ego gigantesco e tal, quem sabe a origem, sabe que o cara foi super pobre, teve uma família dura, ralou, conquistou um monte de coisa, mas ele cancela essa parte da vida dele e aí fica cagando regra de vinho, escrevendo dos restaurantes. Seria tão mais bonito se ele conseguisse manter esse link e muito mais inspirador para quem tem em volta dele que ele conseguisse fazer isso do que, de fato, o que ele faz. Quando a gente fechou o acordo com a Crispin, né, para a minha geração, a Crispin era a agência mais icônica, né, por vários motivos, por conta dos trabalhos, eles terem percebido antes que a realidade ia mudar. Né, o Subservient Chicken, para quem conhece Burger King, ele é antes do YouTube. Né, quando vocês olharem as matérias do Subservient Chicken, as pessoas no telejornal não sabem nem definir o que é. Elas falam, é aquele negócio que você recebe e passa para o outro. Tal. Era um trabalho muito inspirador. Óbvio, quando a gente foi sentar com o Chuck para conversar sobre contrato, o que eu esperava é que ele fosse uma superestrela, porque eu estava acostumado com o modelo superestrelas brasileiro. Né? Dado, em Cannes, 50% da imprensa que cobre o festival é brasileira. Os outros jurados falam o quê? Nossa, vocês são rockstars, não sei o quê. Então, a gente vai vivendo um pouco essa loucura. O Chuck sentou com a gente, falou, eu estava com uma calça... Depois eu descobri que a única roupa que ele tem mesmo, uma calça caqui, uma camisa meio soltona, reunião 2 horas, cerveja, e aí alguém recomendou a gente para ir no restaurante do Chuck. Eu falei, cara, a gente está abrindo uma agência, bicho, a gente não pode, está imaginando, sei lá, coisa do... Quando você recomenda isso em São Paulo, vai no Dom, sabe? Os caras vão... Restaurante que você... R$500 por pessoa. Era um muquifo que servia vários tipos de cerveja e tinha a maior coleção de uísque daquela região. Tinha mesa de sinuca, tinha totó, ping-pong e chão cagado. Ali a gente fechou o contrato. Foi naquele momento que eu falei, vai dar certo, porque esse sujeito tem alguma coisa humana que conecta com a gente. Essa foi voltando a Berlin School, e quando eu falo Berlin School é sobre realidade também. Né? Eu entrei na Berlin School com uma realidade, eu era diretor de criação de uma agência de 400 pessoas, saí da Berlin School para abrir uma agência. Era exatamente o que eu não imaginava que ia acontecer nessa história. Esse cara aqui, só voltando de novo, ele se chama Saburo Kobayashi, ele era um engenheiro da Honda, ele foi um dos inventores do airbag. Se você tem um carro que tem airbag, hoje no Brasil a legislação é essa, tanto que a Kombi morreu porque não pode ter airbag, um dos motivos foi esse, ele foi um dos inventores do airbag. Aí você fala assim, né, airbag, puta ideia fácil, né? Vai contar na reunião lá. Então, cara, é o seguinte, pensei no negócio, que é isso? Quando você bater, vai inflar um troço, protege todo mundo, protege você, protege o passageiro, de repente a gente consegue fazer lá no banco traseiro. Qual que vocês acham que foi a reação? Foi eleita a ideia mais estúpida do ano, dentro da Honda, informalmente pelos funcionários. Quando um sujeito chamado Tucker montou uma empresa de automóveis nos Estados Unidos, tem um filme mais ou menos até sobre isso, deve ter no Netflix. Ele inventou 2 coisas para a indústria de automóvel. Ele inventou o cinto de segurança e ele inventou o para-brisa que estilhaçava em pequenos pedaços, né? Não vinha no rosto do passageiro. Por que ele faliu? Porque a indústria inteira, para contrapor ele naquele momento, disse que quem tinha um carro com cinto de segurança é porque tinha um carro que não era seguro. Logo, você não podia dirigir ele, esse cara faliu. Toda a indústria adotou o cinto de segurança. O airbag era uma questão que os japoneses tinham uma mania de dirigir com o filho no colo na parte da frente. E eles observavam isso. Tem uma coisa esquisita aqui, né? Porque se o cara bate, ele amassa a criança no passageiro, no motorista, não importa. Essa foi a primeira função do airbag. Tinha muito mais a ver com as crianças do que com o passageiro em si. Era observação. Ele demorou 15 anos para implementar o airbag. As pessoas achavam que a ideia era tão estúpida, mas tão estúpida, mas tão estúpida, que ninguém fez a patente. Quando eles exibiram o airbag, o Honda com airbag numa feira de automóveis na Alemanha, no ano seguinte a BMW tinha lançado igualzinho. E aí fala, mas e a patente? Não, ninguém fez. Então, moralmente, o que esse senhor conta é, cara, eu dei uma coisa para a humanidade, da qual ela nunca mais vai se livrar enquanto existirem os automóveis.
minha parte foi feita. Mas a verdade é que criatividade dá medo, a gente evita, a gente recusa. Coisas que ele falou, não tem nenhuma frase minha aqui, tá? Inovação não é lógico, não tente entender. As pessoas tentam racionalizar demais as coisas. Eu acho que a gente está caminhando num negócio muito perigoso disso no mercado. A gente encaixota demais tudo. A gente não precisa de muito PowerPoint, muito Keynote para explicar uma ideia que é simples. No final das contas, esse é um exercício que a gente faz muito na agência, você tem que me contar a ideia em 2 frases, no máximo. Briefing lá tem que ser no máximo 2 páginas, no máximo. É que nem enxugar a mão. 2 folhas de papel basta. Uma já enxuga bem pra caramba, 2 já é exagero, 3 é burrice. Eu soube de um briefing, não vi ao vivo, adoraria ter visto, que eram 9 páginas e terminava com acho que é isso. A gente precisa de capacidade de resumo, a gente tem muita informação circulando, a gente tem muito trabalho para não ter capacidade de resumo. E a gente racionaliza demais, clientes racionalizam demais, mas as agências estão ensinando os clientes a racionalizar demais. Ficam dando toda a trilha. Então, a gente faz muito retroplanejamento no Brasil. E não é culpa do planejamento, é culpa do sistema inteiro. A gente tem uma ideia e depois justifica ela de trás para frente para dizer que a gente seguiu aquele caminho para ter aquela ideia. O cliente compra aquilo e ele vai esperar a vida inteira que você explique passo a passo disso. Então, isso vai ser difícil de dissociar daqui logo mais à frente. A gente tenta entender demais. Nada é melhor do que dar errado nessa profissão. Nada. Eu acho que em tudo, né? Seja para andar de bicicleta, seja para fazer qualquer coisa, um pouco de fracasso faz bem para ensinar. O problema é que quando você não se coloca na posição do fracassado e você culpa o outro, você não participa muito desse pensamento, né? Você não tem um aprendizado. Essa é uma discussão que a gente tem internamente muito grande, assim, sobre a busca do culpado. Quem trabalha em agências grandes sabe, e o Brasil setorizou demais essa questão, eu chamo de Game of Thrones, às vezes. Né? São reinos, né? A mídia versus planejamento, versus atendimento, versus criação, e alguém tem que ser o culpado. Quando o culpado, se um trabalho der errado, a culpa é de todo mundo. Todo mundo que participou daquilo ajudou aquilo a dar errado. Quando a gente busca culpado, alguém perde o aprendizado e se afasta. Não à toa, eu acho que as fichas técnicas no Brasil são tão longas. Para quem trabalha com criação aqui, tem visto as fichas são muito longas. Se a ideia é boa, todo mundo gruda. Se a ideia é ruim, todo mundo dilui a culpa. Então, entra muita gente para diluir a culpa. A gente sabe pouquíssimo hoje em propaganda, e isso é uma coisa que eu acho que é necessário a gente voltar a ter, quem fez aquela ideia. E não é sobre idolatrar aquele cara, mas é necessário dar crédito para quem realmente fez. Fichas técnicas que tem 8 pessoas é que nem trabalho de grupo de escola. Alguém só fez a capa. Alguém não fez nada, 2 ralaram para cacete. Pode ter certeza. Assim, raramente 8 pessoas ralam igualmente numa ficha técnica. Não quer dizer que não possa acontecer. Mas assim, é muito raro que isso aconteça. Essa é a questão, né? Sobre realidade de novo. As grandes ideias, eu acho, elas partem de observação do consumidor. Eu sempre cito o Cartier-Bresson, um dos melhores fotógrafos de todos os tempos. Quando perguntado para ele, puta, você é um grande fotógrafo? Ele falou, não sou um grande fotógrafo, eu sou um grande ladrão. Eu roubo o momento das pessoas, os momentos estão prontos. Eu só sou um ladrão daquele momento. Boa propaganda é roubar a verdade da rua. Em geral, boa propaganda é aquilo que você já pensou e fala, puta, eu já tinha pensado nisso, já ouvi isso, acho que eu já vi isso. Aí você dá aquela pesquisada no Google, descobre que você nunca tinha visto aquilo e fala, porra, é bom. Roubar essas verdades da rua é a maneira mais clara que você tem de criar empatia com o consumidor, porque ele não tem como recusar aquilo. Você não está criando uma outra realidade para ele comprar. Não é sobre... No Brasil se confunde muito GRP com sucesso de campanha. Se a campanha tem 200 milhões para veicular, é óbvio que ela vai ser um sucesso chamam de awareness, né, de lembrança. É óbvio que vai ser, porque você martelou a pessoa. Sucesso, para mim, hoje, é você conseguir guardar um residual com um investimento menor. E os investimentos vão ser cada vez menores. Isso não tem a menor dúvida, está cada vez mais pulverizado. Observar o consumidor foi o que fez a Havaianas, né, o case, acho que um dos maiores, talvez o melhor case, um dos maiores, ou o melhor case de marcas do Brasil, chegar onde chegou. Né? Aonde é o ponto de virada de Havaianas, né, na história do Marcelo Serpa e do Madeira? Alguém observou que em Jericoacoara, é um fenômeno, né, da série, tem um negócio que quem pega a onda já deve ter escutado, quer descobrir onde é que vai ser a próxima praia, segue os surfistas. Eles chegam primeiro. Depois de 6 meses chega você,
daqui a 2 anos chega a CVC, aí você muda daquela praia e vai para outra. Itacaré, para quem viu no início, era isso. Hoje é impossível. Jericoacoara tinha ainda é um lugar muito cool, porque é muito distante de chegar, tem a coisa do windsurf, muito gringo, né, desenvolvendo a região. E em algum momento, quem acompanha Havaianas era uma sandália de pobre. Ninguém usava Havaianas. Na minha geração, você usava Kenner, que era uma sandália de um chinelo da Hadley, vendia. Então, você tinha que ter o Kenner. Havaianas, não. A observação é que as pessoas começavam a girar a Havaianas, que a Havaianas era sempre branca em cima e preta embaixo. E alguém começou a girar e inverter e usava o preto em cima e o branco embaixo. E alguém olhou e falou, porra, peraí, os caras estão querendo cor. Eles estão querendo modelos diferentes. Foi aí que foi o ponto de virada. O ponto de virada de comunicação de Havaianas foi porque, naquele momento da propaganda, e a gente vive esse momento eternamente, a gente fica tão ansioso em reproduzir modelos de sucesso lá fora que a gente esquece a cultura daqui. Acho que o Marcelo fez o óbvio naquela hora. Ele falou, cara, é um produto brasileiro, vamos assumir as cores brasileiras. Por que foi tão premiado? E aí o casamento perfeito de negócio, né, e ideia. Porque os gringos não sabem fazer aquilo. Eles não sabem trabalhar com tanta cor. A gente ficou anos querendo fazer uma propaganda que fosse naquele estilo de direção de arte lindo e maravilhoso da Inglaterra. Alguém foi e fez brasileiro. Aí virou um case de sucesso. Mas o ponto de observação não é ninguém perguntou, escuta, você queria um chinelo com várias cores? O cara falou, não. Ele já tem um, por que ele vai querer outro? Hoje as pessoas têm 5, 6 Havaianas, 7. Eu conheço gente que tem 12 Havaianas. Porque vai comprando e esquece que tem. E essa demanda de cor. Bom, para quem viu, quem não viu, não é um filme de criança, recomendo, é o melhor filme do ano passado. Está entre os melhores 5 roteiros do ano passado, mas fácil. Assim. Uma aula de roteiro, uma aula sobre emoção, uma aula sobre equilibrar, e uma coisa muito importante da Pixar, de ensinar as crianças, no momento certo, que tristeza é um sentimento necessário. As pessoas não vivem só felizes, 100% felizes. 100% feliz é louco, maluco ou está doidão. Sem paixão não dá para gerenciar nada. Eu não consigo dissociar, quem já leu o que eu escrevo, não existe dissociação para mim de profissional e pessoal. Minha mulher é psicóloga, vive martelando para não fazer isso, mas não adianta. Para mim, eu não acredito na coisa Big Brother do puta, cara, é o seguinte, porra, o cara fez o jogo dele. Cara, se ele fez aquilo no jogo, o que ele não vai fazer na vida real? A gente conta muito poucas essas histórias dentro de propaganda. Vou citar algumas que eu sei. Divide o trabalho para várias duplas, alguém organiza, na hora de contar não leva o trabalho de uma das duplas porque sabia que aquele era o melhor trabalho, contou só o dele. O trabalho foi aprovado e ninguém nunca soube. Meses depois, descobriu-se que o cara não contou a campanha do cara porque escondeu a campanha. Então, assim, esses absurdos acontecem dentro da organização. Se você não tem paixão, se você acha que isso é um comportamento comum, você aceita esse indivíduo. A gente tem 2 questões lá hoje na Crispin para contratar alguém. Ele é bom e ele é filho da puta. São 2 questões. Simples. Ele é bom e ele é legal? Perfeito. Ele é bom, ele é filho da puta, a gente não contrata. Ele é mais ou menos e ele é legal pra caralho, tem jeito. São questões que para mim elas não dissociam. E o segredo é montar um ambiente que o ambiente vai expelindo esses sujeitos naturalmente. Não tem melhor maneira de inovar do que paixão. Quem viu o filme do Steve Jobs lá, independente do Steve Jobs, da personalidade dele, do Steve Jobs, ser super confusa para quem lê o livro, para quem vê o filme, mas ele era absolutamente apaixonado por aquilo que ele fazia, a ponto de atrasar o lançamento de um Mac para ficar concentrado na peça que ia dentro e que ninguém ia ver. Então, esse tipo de paixão é que move uma marca. Só sobre o Steve Jobs, eu me falo isso algumas vezes, assim, cara, assim, o fato dele ser genial daquele jeito não quer dizer que se você ser daquele jeito, você vai ser genial. Essas são coisas completamente diferentes. Que é a questão do Bernardinho, que eu sempre falo. O Bernardinho grita com todo mundo, por isso que ele é campeão. Talvez não. Talvez seja uma outra questão. Problemas hoje no mercado, para mim. Realidade. Está surgindo expert de todo lado. O cara é expert de um negócio muito específico. O foco dele é só aquele. Esses são os primeiros caras que matam a inovação. Porque inovação é um negócio que não está na área deles de observação. Eles estão ali, muitas vezes, para negar a inovação. Esses caras são os maiores atrasos hoje no mercado. E eles estão surgindo aos montes. Especialista em storytelling, especialista em não sei o quê. Muito especialista é problema.
Essa também é uma frase dele, do Satoru Kobayashi. Se 9 de 10 pessoas concordam com a sua ideia, é tarde demais. Se 9 de 10 discordam, pode ser um diamante. Eu amo isso. Amo porque há de se desconfiar quando todo mundo acha muito legal. Primeiro porque quem trabalha em mercado sabe que quando você pergunta uma coisa para uma pessoa, existe um constrangimento, dependendo do ambiente, se ele vai te dizer a verdade ou não. Então, muitas vezes chega no trabalho assim, porra, olha essa ideia que eu tive aqui, não é do caralho? Quando você falou não é do caralho, o cara não vai falar, porra, aqui não é. Raramente ele vai ter essa opção. Você já não deu a ele na largada. Pô, não é do caralho? O cara fala, é legal. E aí ficam 9 pessoas achando que é legal. Porque o cara largou com a pergunta errada. Ele não quis ouvir, ele só quis uma confirmação, ele não quis uma opinião. E isso é uma coisa que a gente usa bastante dentro da agência hoje, que é muita nego empolgado, fala, cara, vamos olhar de primeiro, porque muitas vezes, quando isso acontece, essa ideia já existe. Essa é uma emoção que você traz porque você já viu essa ideia, você já foi impactado por ela, e ela vem primeiro e você fala, porra, é do caralho. Aí, quando você pesquisa um pouquinho, ela já existiu. E não é um erro do cara que mostrou, não, é porque acontece mesmo. Escolhas. Essas são as escolhas que a gente tem que fazer. Você ficar só reclamando no meio do rebanho é tédio. Tomar posição de liderança é solidão. Não tem muito esse meio termo. Já para caminhar para o final aqui, fala-se muito, tem um livro do Kevin Roberts que chama Love Marks. Né, e as marcas amam esse livro. E o livro é legal pra cacete mesmo. Eu acho só que tem um equívoco nessa história, que é marcas serem amadas. Eu não acredito que essa é uma missão de uma marca ser amada. Acho que pessoas amam pessoas amam seus cachorros, pessoas amam a sua casa, pessoas amam viajar. Não à toa, raramente esses perfis de marca, se eles só vendem a própria marca, não entregam conteúdo, como é o caso de Red Bull e GoPro, que são os melhores casos do mundo hoje, você não interage. Eu não ando com a GoPro toda vez que eu vou para a água porque eu amo a GoPro. A GoPro me entregou uma solução e eu tenho uma profunda empatia pela solução que ela entregou. Durante a vida inteira que eu peguei onda, não tinha uma câmera para tirar uma foto de quando você está dentro da água. Agora tem. Ela desceu ao meu nível. E empatia é um negócio que a gente fala pouco. O que nos leva a uma outra realidade. Briefing não é obstáculo. Briefing é o caminho. Quando você foca muito só em ideia de festival, e a gente está vivendo esse momento agora, em geral as ideias saem de uma coisa que não foi um briefing, elas vão ser premiadas, e essa geração inteira que foi premiada assim começa a criar muita resistência a briefing de verdade. Está errado, não é desse jeito, não sei o quê. A única maneira de a gente consertar isso, de volta, é o diálogo. Você só pode discordar do briefing se você sentou para discutir ele no começo. Lá na frente não dá. Na frente você já perdeu esse caminho. E as grandes ideias que estão acontecendo no mundo hoje, para mim, elas têm profundamente interligadas com o briefing. Eu vou mostrar uma agora, que acabou de ser lançada, da Droga 5, que é uma das melhores agências em conexão com realidade. Acho que o conceito de Under Armour com Gisele Bündchen é muito perfeito. Esse que eles fizeram agora com o Phelps, que fala que aquilo que você faz no escuro é o que te leva para a luz, é um puta conceito que poderia ter sido feito há 20 anos atrás, há 40 anos para frente. É uma verdade, os atletas treinam escondidos mesmo, ninguém vê o treinamento, ninguém sabe o que o cara está fazendo ali, o quão duro ele dá para aquilo. Esse é um trabalho de Clearzil, que é um remédio de acne, não sei se vocês viram, estava no CCSP. Espero que seja uma novidade para vocês. Teens, hi, hello. Do you like pizza? Okay, what about this? Or this? This? We work at Clearasil, and we're just trying to tell you that Clearasil Ultra works fast, but we don't know how to do that because we don't really know teens. We only know teen acne. So we're just gonna guess what you guys like a lot of times. So you're into this. All right, do you guys like hardcore stuff? We can try many things. Very nice. Do you like edgy stuff? Please just help us out. We're just trying to tell you Clearasil Ultra works fast. Okay, cool. Great. See you soon. Let's be clear. We know your acne, we just don't know you. Sim, cara, eu tenho filho adolescente, que, aliás, no feriado acabou de quebrar o nariz e vai fazer uma cirurgia amanhã.
É difícil entender adolescente, cara. Uma marca admitir isso publicamente, que não consegue entender o adolescente, que tentou entender o que ele gosta e fala, puta, cara, não entendo de você, mas eu entendo de acne, cara, beleza, tudo bem. Tem um outro vídeo cheio de metáfora que ele fala assim, imagina que a sua acne é esse pássaro, a gente vai soltar o pássaro no parque. Olha, voou, viu? É uma metáfora, conectou. Eles, assim, não entendem o adolescente. E isso surgiu de um post que eles fizeram errado. Que eles tentaram pegar uma carona em linguagem adolescente e o adolescente respondeu falando que era errado. Aí ele falou, opa, a gente não sabe falar a língua deles. E adolescente não gosta de porra nenhuma. Aquele registro lá de, puta, você gosta disso. Não é um adulto falando, cara, é um tiozão falando. O cara não gosta. Então, esse tipo de briefing, esse tipo de ideia, ela está absolutamente conectada. Esse produto, se eu tivesse que lançar esse job dentro da criação, metade ia ter resistência. Falo, porra, cara, é remédio, cara. Pô, tem demo. Está tudo aí. Tem demo, tem o cara do laboratório, está tudo aí. Só que o conceito é muito poderoso e é dentro do briefing. Outra coisa que a gente fala muito, criativos acham que eles são os caras corajosos da história. Porra, eu que apresentei aquela ideia. Cara, corajoso é quem pagou. Né? O John Haggart acabou de falar isso há pouco tempo. Assino embaixo, corajoso é quem paga. Ter coragem com o dinheiro dos outros é legal pra caramba. Eu tinha muita quando eu estava dando ao mapa. Porra, vamos fazer essa ideia, vambora. Hoje eu olho, faço a conta e falo, cara, mas não justifica, bicho. Como é que eu vou fazer esse troço, cara? Porra, vou perder dinheiro. Você começa a fazer conta, cara. Então, você tem que apostar naquilo, você aposta naquilo que você fala, porra, essa merece apostar, eu vou fazer isso. A gente está num dilema agora de mudar de imóvel. Porra, se eu posso mudar de imóvel e perder uma conta e ter que demitir uma galera, eu posso mudar de imóvel, ganhar uma conta e preencher o imóvel. Quem é corajoso? Quem te incentiva ou quem paga? Clientes são corajosos. Clientes corajosos fazem as coisas mudar. A conexão perfeita é quando clientes corajosos encontram agências ousadas. De novo, Steve Jobs, Lee Clown. É o encontro perfeito. O que o Steve Jobs, e no filme fica muito clara essa relação da marca Apple conectada com uma agência, a TBWA, que atende a conta até hoje. Foram eles que ajudaram a construir essa marca juntos. Um corajoso, um visionário, juntos. Essa, para mim, é a ideia que vai ganhar tudo em Cannes. Espero que ganhe Grand Prix de Titânio. Eu acho que merece ganhar todos. Para mim, a ideia mais óbvia, simples, de uma marca que eu nunca tinha escutado falar, e que hoje eu passo a prestar atenção demais. Não existe no Brasil a loja. Acho que a maioria já viu, mas vamos de novo. In the news tonight, another Black Friday has arrived. Modern tradition, Black Friday. Lines are already forming, hundreds of people deep. Just a handful of This door-crasher deals inside. Retailers opening their doors on Thanksgiving evening. These employees took their Thanksgiving dinners to go. The doors are opening. Shoppers rushed to Shoppers erupting. tried to cut. It was a chaotic scene. Essa loja vende artigo esportivo, equipamento, é meio North Face, meio Patagônia. E os caras fecharam na Black Friday. Pensa na coragem disso. É um puta dia de venda, vai vender pra cacete. A agência, 2 agências eu acho que tem, uma que a gente chama Vineable Partners e uma outra agência. Mais um cliente falou, cara, vamos fazer isso. Vamos fechar a loja no dia da Black Friday. Não faz sentido essa correria para a loja, o nego faz se matando, se a gente vende um negócio que é para o cara ir para a montanha, para o cara conhecer a natureza. Eles anunciaram fechar a loja, eles fecharam todo o e-commerce, eles fecharam todas as redes sociais, nenhum funcionário pôde trabalhar em qualquer momento da REI, e as lojas nos Estados Unidos passaram a seguir. O que teve de mídia espontânea em relação a só esse dado, e ano que vem vai ter muito mais engajamento de lojas que vão fazer esse movimento de fechar no Black Friday, que é um movimento que as pessoas hoje, né, agora mesmo em São Paulo, a gente tem essa discussão da ciclofaixa, as pessoas estão começando a optar por coisas mais sustentáveis. Né? E aí não é uma verdade forçada, né? Não é a marca pegando carona em, sei lá, em uma mazela muito distante, sei lá, enfim, tem vários casos. É uma marca que pega carona na verdade dela. Bom, se eu quero que meu consumidor vá para a natureza, então vou fechar no Black Friday. Agora, quem é corajoso aqui? Quanto de dinheiro ele deixou de ganhar nesse dia? Agora, quanto de dinheiro ele deixou de ganhar, que ele começou a ganhar no dia seguinte? O registro é que a loja, quando abriu no sábado, estava absolutamente lotada de pessoas encantadas pela marca. Empatia, que talvez um dia vire amor pelaquela marca. Eu nunca tinha escutado falar dessa marca. Para mim é isso. Coerência da marca. Custa dinheiro, custa caro, mas vale esse cada centavo. Perder a coerência ao longo do tempo, e quem trabalha em propaganda num cargo mais de gestão, ou que conhece os números do que circula atrás, ou que sabe o que acontece nas concorrências no mercado, ou que sabe o que as agências têm feito para ganhar conta,
o quão baixo a gente tem descido. Tem uma piada de dois portugueses andando, que é da série Politicamente Incorreta, que o Manuel está andando e fala assim para o Joaquim, eu te dou R$100 se você comer aquele pedaço de cocô. E o Joaquim vai lá e come o cocô. E aí eles estão andando de novo, o Joaquim fala, Manuel, eu te dou R$100 se você comer aquele pedaço de cocô. O Manuel vai lá e come um pedaço de cocô. E eles estão andando junto e eu falo assim, Manuel, eu estou com a impressão que a gente comeu cocô de graça. Concorrência muitas vezes é comer cocô de graça. Porque desce-se num nível tão baixo que não justifica, o mercado vai quebrar desse jeito. A gente tem mantido a coerência porque a gente acha importante de brigar por as causas, mas assim, custa dinheiro. Quem conhece os bastidores passa a valorizar as pessoas certas em propaganda. Quem não conhece tende a glorificar só a vitória. Só a vitória não constrói. Assim, um dia, lá quando estiver bem velhinho, eu vou escrever um pouco sobre isso, porque agora não dá, senão vou preso, mas assim, faz-se muita barbaridade e não dá para ter essa dissonância da realidade. Você não pode, na Paulista, cobrar transparência do governo, fim da corrupção, se você desce a taxa na concorrência, se você forja um número no videocase ou se você pega carona numa coisa que não existe e você finge que existiu. É tudo a mesma linha. Tudo a mesma linha. Tudo é corrupção. Micro, média, gigante, gigantesca, cunha. Tudo em escala, né? Essa dissonância não dá mais espaço, eu acho. Se o cara bate panela na Paulista, ele tem que ter muita consciência daquilo que ele faz dentro do universo particular dele. Lá no prédio onde a gente tem a agência, tem um cara que eu nem sei qual é o prédio, o andar dele, que eu prefiro nem saber, mas todo dia ele entra com o carro e ele para cruzado numa vaga de deficiente. Ele para em 2 vagas de deficiente todos os dias. Esse cara tem um adesivo lá. Eu não estou falando contra, não. Assim, é só coerência. A coerência é, se você está cobrando uma coisa, você tem que praticar essa coisa. Porque não dá. A gente está vivendo um momento no Brasil, essa eu acho que é uma realidade, a gente não se espanta quando a microcorrupção nos favorece. Porra, o Casey ganhou tantas coisas, ajudou tantas pessoas. Aí você mergulha na história, descobre que não ajudou ninguém, que não existiu e que aquela ideia já tinha, mas alguém pegou uma carona. E aí, como é que fica? Justo. Um último videozinho sobre o que eu acredito ser coerente no universo de trabalho. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task, and we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us, and that's what she does. And she gets a grape, and she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Simples experimento, né? Se você dá pepino para os dois, aí vale para a Job também, legal, cara, a equipe toda segura a onda. Pô, tem pepino para todo mundo. Agora, se só um lado ganha só o filezão e o pepino só cai no outro, dá revolta. A revolta ela só é silenciosa, a gente não percebe. Eu falava isso na UMAP e na FNASC, nas agências maiores. Hoje eu sinto no ambiente que a gente cresceu. A merda acontece quando o ambiente está quieto. Está muito quieto, vai dar merda. Porque tem alguma coisa acontecendo ali que é em comum acordo, inconsciente coletivo, que eles já perceberam, eles já estão revoltados, eles já estão teclando loucamente no iChat, naquele momento ainda que olha e fala assim, puta, será que eu mandei para a pessoa certa ou será que eu mandei para a pessoa que eu estou falando mal? Né? Aquela tensão, você vê essa porra acontecendo. É isso.
É isso. Muitas vezes tem a ver com isso. Muitas vezes tem a ver com pequenas injustiças. E que não é só... Assim, é muito difícil olhar para isso tudo. Mas se você quer chegar numa posição de liderança, se você almeja chegar no lugar, e se você quer ser minimamente justo, faz parte da sua profissão olhar para aquelas pessoas. Porque não é mais um comportamento assim, falar assim, quebrou a cadeira da mesa de reunião. Pô, eu sei qual é a cadeira que eu compro. É aquela mesma lugar, aquela mesma loja. Eu vou lá, compro a cadeira igualzinho, funciona igualzinho. Pessoas não são assim. Eu pego o cara que tem o mesmo número de prêmios, ele tem o mesmo portfólio parecido, ele tem a mesma barba, ele tem a mesma roupa largada, tal. Eles são diferentes. E às vezes não encaixa, e não é culpa nem dele nem da equipe. Não encaixou. Então, assim, esse comportamento você só consegue perceber se você se coloca no lugar do outro, se você observa. Essa, para mim, é uma realidade. Você sempre tem uma escolha. Sempre. Sempre. As pessoas que falam que não leram o livro, a maioria dizem que não tem tempo. Tempo, a gente escolhe. Você perde uma coisa. Puta, eu seguro a minha hora de almoço para nadar. Eu perco, sei lá, a chance de almoçar com a galera e pagar R$90 em cada almoço em São Paulo. Mas é uma escolha minha. Para que eu tenha a possibilidade de nadar, eu cancelo um almoço com a galera. São escolhas. Para eu ficar mais tempo com as minhas filhas, no final de semana, talvez eu não tenha que ver o jogo que eu queira, ou a luta do UFC que eu estava vendo e elas interromperam. São escolhas. A gente sempre tem uma escolha. A gente dificilmente opta por elas porque dá medo. A minha, esse é o final. Isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas e caminhando junto com algumas pessoas, com meus sócios hoje, com a minha família. Não dá para não tentar do jeito que você acredita. Pelo menos tentar. Pode dar errado, não tem problema nenhum dar errado. A gente pode fechar a agência daqui a 2 anos, mas eu tenho certeza que eu tentei. Eu tenho um amigaço meu que tem uma banda que tinha um momento da banda que eles foram chamados para fazer uma turnê na Inglaterra, uma turnê independente, tal. Ele não foi. Ele tem isso lá, guardadinho. Sabe? Aquela era a hora dele ir. Quando alguém chega para mim e fala, porra, cara, quero ir embora do país, um caso agora, saiu ontem na agência, um freela nosso, a gente queria que ele ficasse, ele quer morar fora. Como é que eu vou fazer? Ele tem que tentar. Porque se ele não fizer aquilo naquela hora, sei lá em que momento da vida ele vai conseguir fazer aquilo de novo. Essa é a realidade. A realidade é que você não pode pensar no e se. Vai, faz, depois você volta. Assim, o mercado está diminuindo nesse sentido, mas também as pessoas estão indo embora. Assim, e o mercado nunca foi tão rico em opções. A gente nunca teve tanta possibilidade de trabalhar em coisas diferentes. Hoje, se eu estivesse no mercado, começando, talvez eu não começasse por agência. Talvez não. Talvez eu estivesse lá no Google. Hoje, quais são as propostas que eu tomo na equipe que mais me dão medo? São essas. Porque eu sei o que ele vai encontrar na agência X ou Y. Eu posso compartilhar, falar assim, não, puta, aqui talvez não, essa aqui acho que vale a pena, por isso. Agora, há pouco tempo, um deles tomou uma proposta do Google. O que eu vou falar para o cara? Porra, não vai lá não, cara. Não sei nem o que acontece lá. Eu queria ir lá. Deixa eu ficar um mês aí com você, só para ver o que acontece aqui. Então, eu acho que, nesse sentido, o mercado ele nos deu mais escolhas. O mercado não é mais sobre as agências apenas. As agências são muito importantes, mas elas vão perder relevância ao longo do tempo se elas não se posicionarem e não acompanharem que está tudo mudando. A Crispin, que tem alguns cases lá gringos, eles acabaram de lançar uma marca de surf. A agência lançou uma marca de surf. Qual é o raciocínio dos caras? Fala, porra, cara, eu sei fazer anúncio, eu não sei fazer o produto, mas eu acho o cara que faz o produto, eu faço a marca dele e a gente cresce juntos. Eles venderam recentemente uma marca de destilado criada pela agência, chama Angel's Envy, por $100 milhões. Vai ganhar leão? Vai ganhar... Não, mas a agência ganhou numa tríade de negócio, produtor, distribuidor e agência, $33 milhões. Isso é negócio. Isso é o mundo real acontecendo. A gente faz o contrário, a gente dá ideia de graça. A gente cria produto e dá de graça. Tem uma ideia que está indo para Cannes agora, que é a história de usar o sinal do Wi-Fi para criar um círculo de proteção, de um alarme, sei lá. Se essa ideia for negociada pela agência, do caralho. É puta negócio. A gente perdeu uma na UMAP por um vacilo muito meu até, por não entender que aquilo era um negócio. Os caras uma dupla criou um negócio que era uma bola dessas que jogam em show, né? E encheu a bola por dentro de câmera GoPro e aí filmava a galera quando a galera estava batendo na bola. Simples, imbecil até a ideia. Puta, legal, pá, beleza, produziu, foi no festival, sucesso, porra, mandamos para festival, ganhou alguma coisa aqui, outra ali. Aí ligou a turnê do Justin Bieber e falou, a gente quer comprar a bola. Como é que faz? Não faz, não tem preço, não tinha patente, não tinha nada. A gente não acreditava. A gente nunca soube que aquilo era um negócio. Então, assim,
O mercado está mudando para isso. A realidade hoje é que só oferecer aquilo que os clientes esperam de você é pouco. O segredo vai ser oferecer outras coisas, outras possibilidades de realidade que você mergulhe mais no negócio deles. É isso. Obrigado.